volta. Para você que está chegando agora, se ligando na TV UP, o programa Marta Costa está no ar. Estou aqui com o nosso convidado, eletricista Geraldo Egídio. Vem para esclarecer dúvidas a respeito de consumo de energia no inverno, né? Uns falam que gastam mais, o chuveiro lá em casa, meu Deus, aqueles banhos longos. Então ele veio para esclarecer algumas dúvidas a respeito desse assunto. Eu quero convidar você que está aí me assistindo, que tem uma boa história para contar. Eu gosto de ouvir boas histórias e quem nos assiste também gosta. Então se você tem uma boa história de superação para contar para a gente, você superou uma situação difícil da sua vida, na saúde, financeiramente falando, amorosa, alguma situação amorosa, foi um assunto que te deixou para baixo, no fundo do poço, mas que você superou. Essa história que a gente gostaria de contar aqui no programa, para incentivar as outras pessoas que passam pelo mesmo problema, né, a buscar solução. Porque tudo tem solução, gente. Não existe problema que não tenha solução. Né? E se aquela pessoa que está contando a história superou, você também pode superar. Então, nós queremos contar a sua história aqui. Se te interessar, se você tiver uma história boa para contar, entre em contato no 3621-3826. 3621-3826. Esta semana, a gente vai ter uma história de um senhor que superou um problema seríssimo de saúde. Né? Então, essa semana ainda, nós vamos ter, acho que o nome dele é Seu Manuel. Então, o Seu Manuel teve um problema muito sério de saúde e ele superou e a gente vai contar a história dele aqui nos programas dessa semana. Então, não perca o programa, né, de hoje, de quarta, de sexta-feira, que em um desses programas a gente vai estar contando a história de superação do Seu Manuel, que superou um problema seríssimo de saúde. Tá certo? Então, Geraldo, Egídio, eu vou chamar você de Geraldo. Pode chamar. Pode chamar? À vontade. À vontade, né? Então, vamos começar? Prontinho para responder as perguntas? Então, vamos ver a primeira pergunta que veio das ruas da nossa cidade. Vamos ver qual é a primeira dúvida. Como economizar energia? Como economizar energia? Acho que é a pergunta mais básica do mundo. Exatamente. A resposta eu não sei se é tão básica. Bom, ela é um pouco simples quando você tem uma instalação muito bem feita na sua casa. Simplesmente, se você tiver, a produção deixou aqui pra gente, se você tiver uma lâmpada da antiga, né, que agora foi proibida, foi tirada para economia, você pode colocar uma de LED, você tem outras em outro estilo, que é uma economia de energia. Então você faz troca, vai queimando, vai trocando aos poucos, não precisa trocar de uma vez, vai trocando. O seu chuveiro, se você gosta daquele chuveirinho quente de manhã cedo, se você puder abrir menos a água e colocar numa potência menor, em vez de colocar no máximo, você vai estar economizando energia. Então existe alguma potência menor seria o quê? Lá tem inverno, verão e médio, no caso. Isso, e tem alguns que hoje são eletrônicos também. Então, se a regulagem para você for suficiente, um pouco menor, você vai estar economizando energia. Mesmo que você abra menos o chuveiro, aquilo vai trazer uma economia para você. Então, é basicamente desligar as luzes mesmo, ficar menos no chuveiro, não tem muito o que fazer. A não ser que você tenha uma instalação um pouco antiga ou que não tenha feito o cálculo correto de consumo de cada equipamento. E aí, se você tiver um fio mais fino, por exemplo, em algo que consome um pouco mais, aquilo vai agravar o seu problema. Além de aquecer o fio e poder causar um curto, ainda vai consumir mais energia. Então, existem algumas coisas que precisam ser verificadas, mas o principal mesmo é desliga. Desliga. Os aparelhos ligados na tomada, por exemplo, eu não estou usando o micro-ondas, mas ele está lá na tomada. Ele está gastando? Não estou com a TV ligada, mas ela está na tomada. Eu estou gastando energia? Ele está, mas assim, eles falam para tirar da tomada, é o mais indicado, mas o consumo dele é mínimo. A gente está falando aí, por exemplo, se deixa um micro-ondas o mês inteiro na tomada, vai gastar R$1, R$2. É muito pouco o consumo dele nesse sentido. Então você não vai consumir grandes coisas nisso. Tá, mas aí com o micro-ondas R$2. A TV? Não, a TV é menos. Menos? 50 centavos, 70 centavos. Então você vai... Não é tanta coisa. Diferença mesmo você vai sentir em chuveiro, trocando potência, torneirinha elétrica, usar menos o micro-ondas. Então, desligar mais as lâmpadas, substituí-las. Uma coisa que consome muito e que pouca gente tem ideia é a geladeira. Porque aquelas mais antigas, ela tem um consumo muito maior, elas trabalham com compressor e os compressores modernos, eles têm uma maior facilidade em se movimentar. Então, eles ocupam menos energia, ocupam menor quantidade de watts
e aí ele vai ter uma economia. Então trocar sua geladeira às vezes também é algo que faz diferença no final da sua Quanto conta. mais antigo o eletrodoméstico, mais ele gasta, porque ele não era adaptado, né? Hoje em dia as pessoas fazem coisas para se gastar menos, né? Isso, exatamente. Os ar-condicionados, por exemplo, nós temos um inverter que consome cerca de 30% a menos. Imagina você gastar... Nossa, qual que é esse aí? É um ar inverter. Inverter? Isso. O ar normal, ele usa o gás R22. E aí ele trabalha para resfriar com a expansão e retração do gás. E isso resfria. O inverter vem com um gás diferente, que é o 410A. Ele tem uma maior facilidade para fazer esse processo. Então, Certo. a economia de energia dele é maior por dois motivos. Uma, porque ele resfria mais rápido, e outra, porque ele resfriando o ambiente mais rápido, ele desliga o compressor. Às vezes você para de ouvir a maquininha lá fora, é sinal que ele está consumindo só com o ventilador. Então, o consumo dele ali está diminuindo. Então, você vai economizar aí cerca de 30% só no seu E na ar-condicionado. hora de comprar esse ar-condicionado, ele é mais caro? Ele é um pouco mais caro. Ele é um pouco mais caro? A gente trabalha sempre com custo-benefício, né? Você quer gastar um pouco agora ou você quer gastar mais a longo prazo? É custo-benefício. É custo-benefício. Então, vai do quanto o cliente tem no bolso no momento. Uma dúvida minha, gente, que ele me respondeu aqui antes da próxima, é sobre o chuveiro, que eu falei assim, eu devo gastar muita energia no chuveiro, no inverno, porque eu abro bem pouquinho para sair pouca água, para a água sair mais quente. E você disse que isso não influencia. Não influencia. Saindo muita água ou pouca água é a mesma energia. Exatamente. Nós, quando vamos coloca um chuveiro, por exemplo, eu pelo menos sempre faço, coloco o alicate amperímetro para ver a quantidade de amperes que ele passa, ver se o fio suporta aquele chuveiro. E aí você abre só um pouquinho a água e abre um monte, ele não mexe na quantidade de amperagem, ou seja, não muda o consumo naquele momento por pouca ou muita água, ele precisa da mesma potência para fazer aquilo. Graças a Deus, senão eu estava ferrada. Você está economizando água. Estou economizando água. Vamos ver a nossa próxima pergunta que veio das ruas, vamos lá. É vantajoso trocar a rede elétrica para 220? É vantajoso? Olha, se for falar de consumo, não muda. Não? Consumo não muda. A diferença o que é? Você às vezes tem um chuveiro em casa, estou falando de coisas que consomem bastante, um chuveiro e uma torneirinha elétrica, e você só tem uma fase na sua casa, que normalmente é uma fase só de 50 amperes, é o máximo que a Copel libera hoje. Então você liga os dois juntos, caiu a chave, então você tem que ir lá ligar. Então, se você tivesse isso no bifásico, ele divide a amperagem, a quantidade de watts de consumo, nos dois fios. E isso vai diminuir, por exemplo, um chuveiro que no 110 vai gastar 50 amperes na sua potência máxima e precisa usar um cabo de 10 milímetros para poder receber isso sem aquecimento, ele vai conseguir fazer isso no 220 com um fio 6 milímetros. Se for 5.500 watts, no 4 milímetros ele consegue. Ou seja, eu tenho uma rede de 220 e vou passar um cabo 10 milímetros para o chuveiro, o cabo vai custar mais ou menos hoje uns R$7, 6, R$7. E aí você faz isso no 220 com a mesma potência de chuveiro, 5.500 watts. O seu cabo, que iria custar R$7, R$8, vai passar e custar aí R$2,50, R$3. Ou seja, você vai economizar na hora de passar os fios. Vai economizar em fios tendo uma rede de 220. E não vai ficar caindo a sua chave porque a sua amperagem é menor. Vai queimar menos aparelho também? Olha, em questão de queima não vai mudar muita coisa. O chuveiro, por exemplo? O que muda no chuveiro, como eu te falei da quantidade de amperes que passam, muitas vezes eu encontro isso em muitos clientes, o eletricista que passa o cabo não faz o cálculo e no chuveiro está escrito lá, está escrito, é só olhar lá em cima, você vai olhar. Se tiver um chuveiro 220, provavelmente vai estar escrito 220, 6.800 watts ou 7.500 watts e cabo 6 milímetros ou 4 milímetros. Está escrito qual cabo é para usar. Aí tem gente que usa no 110, que vai estar 5.500 watts, 110, cabo 10 milímetros. E o cara vai e coloca um cabo 4 milímetros. E aí você vê o seu fiozinho lá pegando fogo lá, saindo fumacinha de vez em quando, é porque ele errou no cabo. Então, quando você coloca isso no 110 com o cabo errado, ele não vai conseguir puxar toda a potência que ele precisava. Aí vai acabar queimando o seu chuveiro por não receber a potência necessária. Ô, Egídio, me diz uma coisa, aqui no Paraná é tudo, a maioria 110. Maioria. Lá em Santa Catarina,
é 220? Ah, isso tem uma explicação lógica. Não entendo, porque eu não posso usar meu secador lá em Santa Catarina, gente. Olha que loucura, que vai queimar meu secador. Então, por quê? Que lá é mais 220 e aqui é mais 110? Isso, nós temos a rede 220, nós estamos falando agora de transformadores. Isso é padrão da companhia elétrica, no caso a nossa Copel aqui. Aqui nós temos ele em 220 e lá nós temos ele em 360 volts. Ou seja, para você obter 110 aqui, você coloca uma fase e um neutro. Você tem 110, porque você tem 127 volts. Na verdade, 127 passando por uma fase. Coloca duas fases, 127 com 127, ele não vai para 240, mas vai para 220 volts que você tem. Lá, todo cabo positivo tem 220 volts nele já. Ou seja, eu coloco um neutro e uma fase, ele já vai para 220. Não tem possibilidade para 110. Então você precisaria de um transformador interno ou tudo 220. Certo. Por isso é por causa do transformador que eles usam. Por que a companhia prefere usar o transformador e não ter um padrão só? Provavelmente porque Santa Catarina deve ter uma... Santa Catarina e muitos outros estados, São Paulo também. Eu usei Santa Catarina como exemplo. Isso, ele... Como tem escassez de energia ou não quer trocar o cabeamento, como a gente viu no caso do chuveiro, quanto maior a potência dele, menor é a bitola do fio. Então, para não precisar trocar os fios, talvez, é melhor que eles estejam em 220, o fio é mais fino. Então, eles preferem usar. Mas como a Copel, ela tem muita sobra de energia e ela já passou uma fiação muito boa, ela não precisa fazer essa troca e ela já tem como padrão e teria muita dificuldade. Mas é mais relação do transformador que você usa na rua, porque você vê aqueles fiozinhos passando lá em cima, é alta tensão, e aí embaixo vem baixa tensão. E aqueles negócios grandes que você vê são os transformadores que os nossos, na nossa região, são todos 220. Por isso essa diferença de um estado para o outro. Muito legal. Vamos para mais uma dúvida das ruas? Vamos lá. Aparelho 110 gasta mais que 220? Falamos sobre isso, mas vamos falar novamente para ela. Isso, eu acho que a gente respondeu. Eles não mudam consumo, a não ser que a instalação não tenha sido feito o cálculo dentro do padrão. Se você quiser fazer em casa o cálculo de quantos deveria ser o meu fio para cada um, você pega a potência em quantidade de watts, por exemplo, no chuveiro, vamos continuar com o chuveiro, 5.500 watts. E aí você divide pela sua energia, em 110, por exemplo, em 127. Você pega 5.500 e divide por 127. Você vai chegar mais ou menos a 40 e alguma coisa, 48 mais ou menos, que seria em amperagem, 48 amperes. Aí você vai na internet, você encontra essa tabela em qualquer lugar, coloca lá a tabela de quantidade de milímetros para a quantidade de amperes, vai estar lá. Para 50 amperes, qual fio que usa? 10 milímetros. Então você já sabe, você não precisa nem... Você pode até contar para o eletricista qual que ele deve usar, se você quiser fazer esse cálculo em casa. Mas em relação ao consumo, todo equipamento, ele traz o consumo pela quantidade de watts. Então, se ele tem o chuveiro 5.500 watts em 110 ou em 220, ele vai ter exatamente o mesmo consumo de 5.500 watts. A diferença é que no 220 você consegue ter uma potência maior. Você pode chegar até 7.500 watts no chuveiro. O consumo é maior, mas você tem a experiência de um banho um pouquinho mais quente, pode ser um pouquinho mais rápido, ou não precisa colocar no máximo. Então, essa é a diferença, mas em relação ao consumo não muda. Tá certo. Gente, nós vamos para o intervalo. Na volta, nós temos aqui no banquinho, como disse a produção, preparou aqui, 2 lâmpadas, uma comum e uma de LED. Isso. Só que não é essa de LED que eu vou usar na minha casa, no caso, né? Essa é mais direcional. Pode ser, mas ela direciona então muito. A gente vai mostrar para vocês, porque eu não sabia, gente, eu não conhecia uma lâmpada de LED. Sério? Sério. Eu não tenho lâmpada de LED na minha casa ainda, mas depois dessa entrevista aqui eu vou trocar todas. Olha, então nós vamos falar mais sobre o modelinho, né? E eu sei que tem muita gente me assistindo que não sabe também, viu? Então, na sua casa já é tudo LED? Já é tudo LED. É mesmo? É tudo LED. Eu trabalho com isso, então você não trocar. Já é tudo LED? Tudo LED. Quantas lâmpadas você trocou? Umas 5, 6 lâmpadas. A sua casa é pequena, então? É pequena, eu moro sozinho. Você mora sozinho, então a casa é pequena mesmo, a casa é pequena. Então você já trocou? Já troquei. Então a lâmpada de LED é igual essa aqui, vai usar depois do intervalo, eu falo mais sobre isso? Então tá, que o meu tempo estourou, tá? Bom. É que o papo tá rendendo, gente.
Depois a gente vai falar sobre essas duas lâmpadas, que na hora que você for comprar, você já saber qual que é a lâmpada certa. Tá bom? Depois do intervalo eu volto com ele falando mais sobre energia elétrica no inverno. A gente tá querendo economizar, né? Baixou aí a taxa de energia elétrica, mas eu não senti essa baixa na minha conta ainda não.